Que absurdo, gente, que absurdo. Profissionais de educação lutando para exercer o seu trabalho, seu ofício, aquilo que são preparados para fazer, sendo proibidos de fazer o seu trabalho pelos gestores da educação. É isso que a gente está vivendo no Brasil. É um bom exemplo do tipo de política, do tipo de perseguição de quem não quer proteger as crianças. Porque, vejam, os professores protegem as crianças. Protegem as crianças. O que essa turma quer é impedir os professores de protegerem as crianças. Eles querem, na verdade, proteger quem se aproveita da inocência das crianças. Eu vou botar aqui um relato, tá? Que me deixou assim, bastante comovido. É o relato de uma professora de Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina, que hoje em dia está sendo um péssimo lugar para se dar aula. Tamanha perseguição aos profissionais da educação. Vejam um relato dessa professora de Santa Catarina que sofre uma ferrenha perseguição do PL, que é o partido que mais persegue professores no Brasil. Eu sou Juliana, eu trabalho, sou orientadora educacional em Santa Catarina, em Florianópolis. A minha escola fica num bairro chamado Rio Vermelho. E, além disso, eu sou representante do sindicato na minha escola, né? E também conselheira do Sint. Eu tenho cabelo comprido, né? Tô vestindo uma camiseta branca chamada Prof Tem Valor, né? As pessoas me chamam de sorriso largo, né? As pessoas cegas. Começaram a me perseguir diariamente. Indo na escola, falando que ia me expulsar do bairro, ia me pegar na rua, né? E a partir de então, eu vivo, né, em delegacia, abrindo boletim de ocorrência, pedindo ajuda, denunciando, né, para que eu tenha paz para trabalhar. Na minha escola, eu sou a única orientadora educacional. Nós temos em torno de 1.500 alunos. Então, Meu assim, Deus. 1.500 alunos. Uma orientadora educacional. Isso é brutal. Isso é brutal. Tá? Vejam as condições que essa professora trabalha, que essa orientadora educacional, que essa profissional da educação trabalha. Veja o nível de precarização de uma profissional para 1.500 alunos, com um salário defasado, ou seja, condições terríveis, e mesmo assim, essa profissional luta com todas as suas forças para manter a qualidade da educação. É terrível isso, gente. De 1.500 alunos diariamente e também as famílias não é fácil. Ainda mais nesse clima de tensão, tirando a nossa liberdade de cátedra. Isso já é um grande problema, né? E aí, eu fui resistindo, iniciou o ano de 2023, fevereiro. Na primeira semana que eu comecei a trabalhar com os alunos, todo começo de aula eu faço a campanha do Disque 100, eu entro em sala de aula, me apresento, né? E falo, olha, coloco um papel na parede com os corações, falando, ó, amor, respeito, justiça, equidade, né? Outras palavras, e falo, olha, se tiver faltando isso na vida de vocês, vocês têm que fazer o Disque 100, né? É uma campanha, sempre fizemos, né? Importante isso que ela está falando, porque vejam, as campanhas nas escolas, o trabalho dos professores, eu não estou falando de gente que vai na escola da Pitaco, sabe? Gente de fora da escola que vai lá querer ensinar o trabalho dos professores, mas os professores, os profissionais de educação, as equipes pedagógicas, a orientação escolar, faz um trabalho fundamental no sentido de descobrir abusos de toda sorte que as crianças sofrem nas suas casas. Sejam violências, né, violência doméstica, sejam abusos mesmo. E os abusadores e os que violentam as crianças, que espancam as crianças, obviamente não suportam o trabalho desses profissionais de educação. Porque é a partir do trabalho desses profissionais de educação que se descobre o abusador, que se descobre aquela pessoa que bate na criança. Por isso que essas pessoas ficam contra o trabalho desses profissionais de educação, para continuar cometendo seus crimes. E uma mãe foi na escola e falou, olha, esse negócio de Disque 100, de falar que não pode bater em criança, não vai falar mais. Porque senão você vai sair... Por que será, hein, gente? Por que será que essa mãe não quer que seus filhos saibam a respeito dos seus direitos, a respeito do Disque 100? Por que será? Aqui.
Bom, eu falei, olha, esse é meu trabalho, eu vou continuar fazendo, né? Eu defendo o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu preciso cumprir, porque eu fiz um juramento quando eu me formei em pedagogia, eu fiz um juramento que eu ia defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, ia defender os direitos humanos. Então, eu vou continuar trabalhando com essa temática. Então, no dia 15 de fevereiro, eu recebi uma ligação no meu celular falando que não era mais para eu ir trabalhar, que eu estaria afastada e que meu ponto seria... Imagina que absurdo, gente, que absurdo. Profissionais de educação lutando para exercer o seu trabalho, seu ofício, aquilo que são preparados para fazer, sendo proibidos de fazer o seu trabalho pelos gestores da educação. É isso que a gente está vivendo no Brasil. É isso. Isso é o PL. Mas não é só o PL. O PL é um bom exemplo, não é só o PL. Mas é um bom exemplo do tipo de política, do tipo de perseguição, de quem não quer proteger as crianças. Porque, vejam, os professores protegem as crianças. Protegem as crianças. O que essa turma quer é impedir os professores de protegerem as crianças. Eles querem, na verdade, proteger quem se aproveita da inocência das crianças. Por isso que estão aparelhando o Conselho Tutelar, por isso que estão aparelhando secretarias de educação, por isso que estão coagindo professores dentro do seu ofício, eliminando a liberdade de cátedra dos professores. Para quê? Para proteger abusadores. Eu vou dizer uma coisa para você. Sempre, 100% das vezes que vierem para vocês com esse discurso de, por exemplo, ideologia de gênero, que não pode na sala de aula, sabe o que essa pessoa quer? Essa pessoa quer proteger um abusador. A maior parte dos abusadores se descobre na escola, a partir do trabalho dos professores e profissionais de educação, que percebem nas crianças que estão passando por isso em casa. E aí conseguem dar os verdadeiros e oportunos encaminhamentos. Então, quem é que não quer esse tipo de assunto? Quem quer proteger esse tipo de atitude canalha contra as crianças? Essa é a verdade. O relato dessa professora é extremamente doído para mim, que sou professor desde 2005. É muito doloroso perceber que a nossa categoria está sendo tão violentamente atacada. E eu faço um clamor aqui. Porque agora, a princípio, a gente está num governo progressista. Eu não estou convencido ainda desse Ministério da Educação, vocês vão me desculpar. Eu acho que o Ministério da Educação tem que fazer mais. Muito mais. Não basta só mexer nessa maluquice de ensino médio que eles inventaram depois do golpe contra a Dilma. Tem que ser mais profundo, e tem que proteger os professores. Tá faltando ainda o governo Lula proteger os professores. Proteger mesmo dessa gente. Por exemplo, o secretário de Educação que demitiu o professor lá no Mato Grosso por exibir a Guerra do Fogo, esse cara tem que ser expulso de qualquer coisa ligada ao magistério, por incompetência. Tem que ser processado. Cadê o MEC indo pra cima dessa gente? Cadê o MEC defendendo essa professora aí do vídeo? Eu quero ver uma defesa. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que a gente tenha a quem recorrer contra essas barbaridades. A gente tem que ter para quem recorrer. Porque fizeram a cabeça dos pais com essa lavagem cerebral de partidos como o PL, como o discurso do Bolsonaro. Ficam instigando esses pais que tiveram a sua mente lavada contra os professores, que têm péssimas condições de trabalho, péssimos salários, que nem essa professora aí, uma orientadora para 1.500 alunos, isso é desumano. Isso é desumano. Não tem como essa mulher trabalhar. Mas ela estava lá tentando trabalhar. E vejam só o que aconteceu com ela. Abonado. No dia 17, que era para minha segurança, que os pais estavam me ameaçando. No dia 17, saiu um diário oficial, que eu fazia doutrinação ideológica na escola, tá? E também chamava os alunos de homofóbico, machista e mentiroso. A partir desse dia, eu não tive mais paz.
tá? Eu fiquei 7 meses afastada. Primeiro eles me afastaram 60 dias. Depois absurdo, de passar por um processo administrativo que nada foi comprovado, eles me puniram com 15 dias sem salário, né? E eu tive que fazer uma campanha financeira, porque senão eu ia perder a minha casa, que eu moro de aluguel, né? E outros Quem é que vai processar esses canalhas que destruíram a vida dessa professora? O que tem que acontecer com essa gente? Saca? É tão baixo. Quem é que consegue atacar um professor, gente? Uma pessoa cuja a profissão, o ofício é ajudar os outros, que passa a vida. Só quem já entrou numa sala de aula com 30 alunos do ensino fundamental de uma escola de periferia sabe o que eu tô falando. Do trabalho hercúleo que se tem todos os dias. Por 25, 30 anos, às vezes mais. Sem sequer ter o reconhecimento da sociedade pelo trabalho que faz. É desumano. Os professores estão passando a mesma situação, tá? Só que eu não me calei. Eu fui atrás a gente montou um comitê com todos os sindicatos de Santa Catarina. Fizemos uma moção de repúdio à perseguição aos professores. Fizemos uma moção também de apoio para eu voltar para a escola, porque a gente tinha certeza que ia ser exonerada. E alguns jornais publicaram, inclusive o Jornal do Trabalho, né? Publicou, foram 200 moções que chegaram, anexamos no processo administrativo. E parece que não é nada, né? É lógico que toda a comunidade escolar, é lógico que todos os profissionais de educação vão se solidarizar. Mas cadê os poderes constituídos? Por isso que eu digo, tá pouco, hein? Tá pouco, hein, Lula? Tá pouco, hein? Vamos prestar atenção no que tá acontecendo. A gente derrotou o Bolsonaro, o bolsonarismo tá vivo. Tá assim, ó, de deputado, organizando números para fazerem denúncias de professores. Imagina, você pega um bolsominion, um imbecil desses, que ia lá votar para presidente na hora de votar para governador, digitava o número do imbecil do Bolsonaro e aparecia como um nulo e essas pessoas ficavam surtando. Imagina essa pessoa que faz isso avaliando o trabalho de professor dos filhos, querendo processar, querendo fazer disque denúncia e coisa. Porque esse nível, tá? Vocês lembram da eleição? Vocês sabem o que eu tô falando, né? As pessoas iam lá, primeiro tinha que votar pra governador, ele já saiu tacando o número do Bolsonaro, aparecia lá nulo, lógico, porque era pra votar pra governador primeiro, e as pessoas burras, com a mente lavada pela porcaria do bolsonarismo, saíam gritando que as urnas estavam manipuladas. É esse o nível. São essas as pessoas que se juntam pra falar mal dos professores. É isso. É isso. Tá? Mas vejam o que aconteceu com essa mulher. É de partir o coração. Fizemos um abaixo-assinado, panfletagem, e o deputado Sargento Lima, do PL, dizendo aqui, gente... Sargento Lima, do PL de Santa Catarina. Este é o nome do canalha. Vejam o que este canalha fez contra uma professora que não tem condições de se defender de um agente político com essa envergadura. O PL é o partido que persegue professores. Eles odeiam professores. Todas as pessoas do partido, do PL, da minha cidade e do estado perseguem professores. Tá? Esse Sargento Lima, ele foi na tribuna e falou assim, que eu fazia sexualização de crianças de 7 anos, que eu fazia banheiro unissex. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou que foi procurado por algumas famílias e foi ele que foi falar com o secretário de Educação, tá? E abrir o processo administrativo que aconteceu. Então... Esse cara tinha que estar preso. Na boa, sabe? Na boa, assim, ó, é isso. Eu não tenho justiça reparativa pra esse tipo de canalha. O que esse cara fez pra cima dessa professora, é melhor nem dizer o que eu acho que tinha que ter acontecido com ele. Agora, depois desses 10 meses, né, de sofrimento, a Justiça, né, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, condenou o Estado de Santa Catarina. Eles vão devolver os meus 15 dias. Eles vão tirar da minha ficha funcional esses dias que estão lá. E o emocional e a carreira, como é que essa profissional volta pra escola? Destruíram com a carreira dela. Porque não teve nenhuma comprovação
que eu doutrinei ninguém, que eu fiz ideologia de gênero, porque ideologia de gênero não existe, tá? Claro, que eu fiz lógico. doutrinação partidária, que eu xinguei aluno. Então, assim, não tem prova nenhuma. Inclusive, eles colocaram no meu processo que eu falo melancia e banana me referindo ao Disque 100, tirando o contexto, porque eles têm problema com essa parte sexual, né? Vocês já perceberam, né? Então, tudo pra eles tem conotação sexual. E ele, aliado com um vereador e uma vereadora lá da minha cidade, falando que eu não voltaria pra minha escola, porque ele ia perder o mandato, mas eu não voltaria. Ameaças constantes dentro da tribuna. Ele falou que se ele tivesse um filho matriculado na minha escola... Porque aí os caras se utilizam dessa retórica aí pra se autopromover. Ai, o cara que tá perseguindo o professor. Vejam a inversão da realidade, gente. Um deputado, todo o poder econômico, todo o poder político, por cima de uma professora. Orientadora educacional que tinha que dar conta de 1.500 alunos mais as famílias. Cujo trabalho que ela está aqui relatando era orientar as crianças a utilizar o Disque 100, que é uma campanha que se faz nas escolas há anos. É um absurdo, gente. Um suplente estaria ocupando a vaga dele porque ele estaria na cadeia. Uma ameaça velada, na frente de todo mundo, sabe? E o governador não faz nada. Velada nada. Isso não é velada nada. Isso não é ameaça velada, isso é uma ameaça aberta. Aberta. O outro deputado essa semana, ainda na minha escola, uma professora de português, de língua portuguesa e literatura, deu uma leitura de um livro chamado da Anne Frank, e agora eles vão recolher os livros no estado de Santa Catarina. Eles vão recolher, porque eles falaram que não pode, que o livro tem conotação. Quer dizer, quando se faz esse tipo de trabalho com os alunos, tipo do Jair da Anne Frank, o que a gente está trabalhando com os alunos, gente? O que faz parte do currículo das ciências humanas? As experiências da extrema-direita do século XX. A gente tem que trabalhar isso na escola. É fundamental que a gente trabalhe isso na escola. Agora, quem é que pode, pensem, quem é que pode não querer que as crianças aprendam sobre a extrema-direita do século XX? Sobre o nazifascismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. Quem é que pode não querer que isso seja trabalhado na sala de aula? Vocês têm uma chance. Tenho certeza que todo mundo vai acertar. Né? Vejam, os mesmos que não querem... Vamos entender uma lógica aqui que eu acho que explica bem a postura do PL. Não só do PL, mas principalmente do PL. Vejam, eles não querem que se discuta na sala de aula sexualidade. Não querem que se discuta com os alunos questões que podem ajudar os professores, a comunidade escolar, a identificar eventuais abusos. Quem é que se beneficia disso? Os abusadores. Não é isso? É isso. Quem não quer que se trabalhe essas coisas na sala de aula, quer apoiar e quer ajudar os abusadores. Quando você não quer que se estude na sala de aula o nazismo, o que você está apoiando? Quem é que se beneficia disso? É isso mesmo que vocês entenderam. É exatamente isso. Então vejam, quando o PL persegue os professores, quem é que o PL está defendendo? Conseguem entender? É exatamente isso, gente. Conotação sexual. Então o livro foi permitido... Tipo, conotação sexual, Jair da Anne Frank. Isso chega a ser uma afronta, gente. Isso é afrontoso. MEC foi distribuído nas escolas e o governador e o secretário de Educação querem retirar o livro das escolas por causa da denúncia desse deputado. Então eles mandam e desmandam lá em Santa Catarina. É bem difícil estar falando, porque às vezes eu me emociono aqui, tá? Mas eu vou tentar colocar tudo que os professores pediram para eu colocar. Então, assim, aí, depois, o que também a Luciane falou, né, a deputada Luciane falou sobre políticas públicas, eles vão nas redes sociais, publicam vídeos de discurso de ódio, mandando filmar os professores em sala de aula, falando que a gente faz ideologia de gênero. E no dia 28 de abril, quando eu tive permissão para voltar para a escola, eles jogaram fogos de artifício no meu carro. Eu pensei que ia morrer. Daí eu fiz uma denúncia para a Secretaria de Educação pedindo proteção, que eu queria voltar a trabalhar, que eu já tinha cumprido a minha punição. E aí no dia 2 eles atacaram ovos, pedras, gritaram palavrões, tinha criança junto, sabe? Tudo impulsionado pelo discurso de ódio das redes sociais. Não é, por acaso, que Quem é que vai proteger essa profissional? Quem é que vai proteger as crianças e os professores no Brasil? Vejam a tragédia que o bolsonarismo provocou na educação brasileira. Em Santa Catarina, onde acontecem as maiores violências nas escolas, onde as crianças não têm mais limite
fazem o que querem, batem professor, empurra professor, filma professor. Então isso tem que ser tomado uma providência, isso tem que ser investigado, essas pessoas têm que ser colocadas no lugar dela, não tem imunidade Essas pessoas, eu não posso dizer aqui o que tinha que ser feito com essas pessoas, de tamanho ódio que eu sinto, porque vocês vão me desculpar, gente, tá? Eu não consigo ter outro sentimento. Quem ataca as crianças e quem ataca os professores, que são os responsáveis pelas crianças na sala de aula, não merece nenhum tipo de compaixão. Vocês vão me desculpar. Eu não consigo, tá? Eu não consigo.